Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro com a comunidade espírita Caminheiros do Amor, a SECA. Nós vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, alimentando a nossa alma com a nossa doutrina, com o amor de Deus que nos sustenta, com as nossas preces e vibrações amorosas. A partir desse momento, vamos entregando as nossas preocupações, as nossas aflições e sofrimentos para Jesus, para nossa Mãe Maria de Nazaré, para o nosso anjo da guarda, e vamos desfrutar desse momento, começando pela nossa prece. Deus, nosso Pai de amor, Deus da esperança, pedimos pela paz do mundo, para que todos os dirigentes possam se conscientizar da responsabilidade que abraçaram, que haja paz entre os povos. Pedimos também, Pai, por todas as vítimas da violência. Senhor, que possamos aprender que só o amor pode deletar o ódio. Tenha misericórdia, Pai, de todos aqueles que passam pela provação, pela doença, pela fome, pelo desemprego. Senhor, que o vosso amor possa abrasar a terra, fortalecei o nosso bom ânimo, que o amor e o Evangelho de Jesus façam morada em nossos corações, para que possamos cumprir com a nossa missão na terra, que possamos todos unidos pelo poder da oração melhorar o mundo, começando pela melhora de nós mesmos, que possamos corrigir os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos maus hábitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Continuando, pessoal, com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos hoje das questões 154 até a questão 157. Nós estamos aí no livro 2º, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Nós estamos aí no item 2, separação da alma e do corpo. Esse é um assunto muito delicado, porque quando nós estamos falando da separação da alma e do corpo, nós estamos falando da morte. E no Espiritismo, nós denominamos a morte como desencarnação ou desencarne. É um assunto delicado que ainda sofre preconceito,
porque tem muita gente que nem quer ouvir falar. É um assunto que causa medo, causa curiosidade e também muitos questionamentos, como esses que Allan Kardec fez para a espiritualidade benfeitora. A morte não faz parte das rodas de conversas das famílias, dos amigos. É um assunto que costuma ser evitado, varrido para debaixo do tapete. Então, que o estudo de hoje nos ajude a encarar a morte, o nosso desencarne, com maior tranquilidade, mesmo porque todos nós já temos os nossos parentes, amigos, entes queridos que já estão lá no plano espiritual. E nós sabemos, com o conhecimento da doutrina, que esses laços de amor com os nossos entes queridos, eles não são rompidos pela morte do corpo. Nós não temos mais a presença física deles junto conosco, mas continuamos unidos. Nós aqui no plano material e eles lá no plano espiritual. Devemos sempre orar por eles e mandar sempre vibrações amorosas, de saudades, com muito amor, com muito carinho, porque tudo que nós pensamos chega até eles. Eles sentem todas as nossas vibrações. Então vamos para a questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Ou seja, será que morrer dói? O nosso medo maior é da dor física, da dor do corpo. Vamos para a resposta. Não, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Então veja que aqui nós estamos falando de uma pessoa que teve aí uma boa vida no sentido espiritual. É uma pessoa que cumpriu com a sua missão, que fez uma boa plantação. E agora ela vê o final, da sua jornada terrena. Ela está serena porque viveu plenamente a sua espiritualidade. E o fim do exílio, por quê? Porque aqui na Terra é como uma viagem, Somos caminheiros, somos viajantes. A nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Na questão, antes disso, aliás, tem uma observação aí de Allan Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. É o apagar das luzes. Então vejam que é uma pessoa que já está desencarnando por morte natural,
já terminou o seu prazo, né? A sua vitalidade, o seu fluido vital já está terminando. Todos nós temos aí um prazo de validade, podemos falar assim. Quando esse prazo está terminando, quando se aproxima o momento do nosso desencarne, nós temos a nossa vitalidade, o nosso fluido vital, ele já vai diminuindo. Por isso que fala, o apagar por falta de energia. E conforme vai se aproximando esse momento, se a pessoa viveu a espiritualidade dela, se ela viveu de acordo aí com os preceitos cristãos, se ela foi uma pessoa boa, generosa, praticou a caridade, realizou as boas obras, ela já vai se desprendendo da matéria. Esse viver a espiritualidade faz com que ela já vá se desapegando da matéria, dos bens materiais, e esse desencarne ocorre serenamente. Então, é um processo natural. Todos nós temos o nosso ciclo da vida, né? Nós nascemos, crescemos, vivemos e um dia todos nós vamos desencarnar. Na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames, ou seja, os limites que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Aí vem um desdobramento, é 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Então, será que cortam a energia e a gente já acorda lá do outro lado? Será que é isso? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente, ou seja, pouco a pouco, e não escapa como um pássaro cativo, subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, dos seus limites. Esses se soltam e não se rompem. Então vejam que aquela pessoa que semeou bem, que viveu bem, aos poucos há o desprendimento e é tudo tranquilo, sereno, né? Suave. Depois, Allan Kardec, ele faz uma observação que é um texto muito bonito e que nos traz assim muita reflexão. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. O perispírito, ele é a roupa do espírito, ele está entre o corpo, ele faz a ponte, né, entre o corpo e o espírito. A morte é apenas a destruição do corpo, da matéria, e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Então, a observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito
não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, ou seja, devagar, com lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que no momento da morte é também o momento da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, vejam só, material e sensual, o desprendimento é muito demorado e dura às vezes alguns dias, semanas ou até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade. Não há mais chance desse corpo retornar à vida cessou, né? Nem a possibilidade do retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Então aqui eu vou fazer um comentário. Muitas vezes nós temos um ente querido que está muito doente e nós não aceitamos a morte dele. Nós o envolvemos com as nossas vibrações para que ele fique entre nós, mesmo que seja com um grande sofrimento. Esse nosso procedimento, essa nossa atitude é uma atitude equivocada e egoísta. O que nós devemos fazer quando nós temos um pai, um filho, uma esposa, um marido nessa situação? Primeiramente, a gente deve orar, lembrar sempre do poder da prece, orar para que seja feita a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e Deus nunca nos desampara. Há toda uma equipe espiritual que vem nos socorrer na hora do nosso desencarne. Assim como há uma programação para o nascimento, há uma programação, há uma equipe espiritual trabalhando para que haja o desencarne. Então, começa o desprendimento, ponto a ponto do nosso corpo, para que o perispírito seja desligado. Esse desligamento, como vimos, é pouco a pouco, é gradual, e conforme o estado evolutivo de cada um de nós, esse desprendimento pode ser mais lento ou mais rápido. Então, nós devemos pedir para que seja feita a vontade de Deus, mesmo porque, se for permitido, Deus pode curar, mesmo que a pessoa esteja desenganada. Há muitos casos de cura de pessoas que já estavam em estágios terminais da doença. Isso a medicina não explica, mas na doutrina espírita nós temos, inclusive no livro dos médiuns, o laboratório do plano espiritual. Então, se for da vontade de Deus, esse nosso ente querido ficará entre nós. Se for o momento do seu desencarne, se é chegado o momento da sua partida, tanto ele como nós
seremos amparados, porque muitas vezes nós, por egoísmo e por ignorância, queremos prendê-lo a nós, e isso aumenta o sofrimento da pessoa. E aí o que acontece? Nós estamos pensando em nós. Como será a nossa vida sem essa pessoa? Então é preciso que aceitemos e oremos para que a vontade de Deus se cumpra, seja qual for. Nós receberemos todo o amparo da espiritualidade. Nós nunca estaremos abandonados. É essa a nossa atitude, essa é a nossa fé, a nossa crença, a nossa certeza. Continuando, esse desprendimento ele pode ser mais penoso, né? Dependendo da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, se for uma pessoa muito apegada, ou se no final da vida ela se deu conta que de repente ela não se dedicou às boas obras, ela não viveu a espiritualidade dela, mesmo que ela seja uma pessoa agnóstica, se de repente bateu um grande arrependimento, que ela não fez tudo o que ela devia ou podia, o arrependimento é sempre aquela ponte, né, para a nossa remissão, né, para a nossa regeneração. Então, a partir desse momento, se você acha que você se equivocou, a partir desse momento, se volte para Deus, porque é como nos traz o Chico Xavier. Nós não podemos fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim. Então, a partir desse momento, viva alimentando a sua alma, viva a sua espiritualidade, converse com Deus, tenha intimidade com Deus, com o seu anjo da guarda, porque aí você já vai estar modificando o seu estado lá no plano espiritual, e aqui, agora, você vai já estar mudando o seu padrão vibratório e, consequentemente, mudando a sua realidade, inclusive na parte material. Continuando, pessoal, é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Então, é muito mais tranquilo, né? Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa. Então, aquela pessoa que é muito apegada à matéria, que viveu muito apegada aos bens materiais, não só aos bens materiais, mas como as pessoas, né? Aquela coisa possessiva, meu marido, minha esposa, meu filho, ela vai sofrer mais, porque o espírito pode até mesmo sofrer, experimentar o horror da própria decomposição. Então, isso acontece muitas vezes com os nossos irmãos suicidas, não em todos,
depende de cada caso, de cada um, e também aquelas pessoas que são muito presas ao próprio corpo, aquele culto ao corpo, à beleza, de forma nada saudável, aquele culto doentio, né? Então essas pessoas, elas podem ficar ali tão atreladas à matéria que podem assistir aí à própria decomposição. É algo muito triste, por isso que nós temos que rezar por todos os nossos irmãos desencarnados, lembrar deles nas nossas preces. Questão 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Com certeza. Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que não tem mais nada do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Então, dependendo do grau evolutivo do mérito do espírito, ele já pode ser retirado antes que cesse completamente a vida orgânica. Isso nós temos vários exemplos aí na bibliografia espírita, como na vida de Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, que ele, um espírito tão elevado, ao desencarnar por morte violenta, né? Ele foi decapitado pela ordem do imperador romano Nero. Ele nada sente quando a lâmina toca o seu pescoço, e ele é retirado antes, seu espírito. Ele vê, gente, a própria cabeça rolar na grama, e ao mesmo tempo ele ouve um cântico, e aí ele é recepcionado pelos espíritos elevados e pelo próprio Cristo. É muito emocionante essa passagem do livro Paulo e Estevão. Outro livro também que eu posso sugerir, que fala bem esse momento, né, do desencarne, é o livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Há vários relatos. E então, agora, para finalizar, questão 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? A alma sente muitas vezes que se quebram os liames, os limites que aprendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Isso me fez lembrar da oração de Francisco de Assis: é morrendo que se nasce para a vida eterna. E é por isso que muitas vezes nós reparamos que depois que desencarnou os nossos entes queridos, muitos deles mantêm assim um semblante extremamente sereno. A gente fala, nossa, parece que está
dormindo, porque com certeza vislumbraram, né, esse futuro que se desenrola diante dele e já desfruta, né, dessa alegria. Então que possamos todos nós encararmos a desencarnação com uma maior tranquilidade, lembrando que o nosso anjo da guarda, que sempre está ao nosso lado, também estará presente. Que possamos pegar no braço dele e bora lá. Muito obrigada pela sua atenção, uma excelente semana, que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Um grande abraço.